E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês deste livro aqui, ó, O Anatomia, uma História de Amor. Esse livro aqui tem tudo que eu mais gosto numa história. Se passa no século XIX, no período vitoriano, no Reino Unido, e ainda por cima se passa na Escócia. E eu sou fã da Escócia antes da febre de Outlander, tá? Tem uma protagonista mulher que tá à frente do seu tempo, fala muito de medicina e consequentemente de história da medicina, tem enredo amoroso com conflito de classes, e ainda por cima tem toda uma ambientação gótica, com direito a castelo com calabouço, cemitério e beijo romântico dentro de cova. E de quebra, ainda tem um mistério a ser desvendado. Então assim, essa aqui de longe foi uma das leituras mais prazerosas que eu já fiz nos últimos anos. Eu acho que tá parelho ali com A Serpente de Essex e com Morte em Pemberley. Eu já falei sobre esses livros aqui, eu vou deixar o link dos vídeos em que eu falo desses livros na descrição aqui embaixo. E eu gostei tanto desse livro, mas tanto, que eu queria fazer uma videoresenha à altura, o que fez com que eu levasse quase 2 anos para gravar esse vídeo. Sim, eu li esse livro em 2023, estou gravando o vídeo só agora em 2025, porque diversas vezes eu comecei a escrever um roteirinho e larguei na metade, porque achava que não estava bom o suficiente. Mas eu resolvi reler o livro e vim falar dele para vocês. Bom, a protagonista dessa história é a Hazel. Ela é uma menina rica e aristocrata que mora em um castelo nos arredores de Edimburgo, na Escócia. E ela meio que mora sozinha. O pai tá na marinha e a mãe até mora com ela, só que a mãe tá muito mais preocupada com o irmão mais novo, que é o herdeiro da família. Porque o outro filho homem, o outro irmão da Hazel, morreu, então a mãe tá assim, né, num luto há muito tempo e tem assim uma obsessão em cuidar do filho mais novo porque ela tem medo, né, de perder o herdeiro da família. Como você sabe, né, na maioria dos casos as mulheres não podiam herdar. Para que a propriedade, a fortuna, o título de nobreza ficasse na família, tinha que ter um herdeiro homem. Então é por isso que esse filho mais novo é tão importante, que a mãe acaba meio que esquecendo que a Hazel existe e deixa ela solta por aí. E a Hazel meio que tá prometida para um primo dela, o Bernard, que um dia ele vai ser o Visconde Almond. Um dia, né, porque primeiro o pai dele tem que morrer para ele virar o Visconde. E a Hazel, assim, ela é apaixonada por ciências naturais, principalmente pela medicina. Ela faz muitos experimentos, né? Uma das primeiras cenas do livro é justamente ela encontrando um sapo morto, colocando umas coisas de metal um pouquinho antes de uma tempestade para que a eletricidade que fica no ar meio que eletrocutasse o sapo. Então, assim, é umas coisas meio bizarras que ela faz. O pai dela já tem um interesse por ciências naturais e ele tem vários livros sobre o assunto. E é óbvio que a Hazel, né, mergulha de cabeça nesses livros. E ela sempre teve o sonho de ser uma cirurgiã. Não apenas médica, mas cirurgiã. Ou seja, o negócio dela é cortar e costurar pessoas. Aí também uma das cenas iniciais é a cozinheira do castelo, que ela se corta e a Hazel vai lá, pega uma linha de costura e costura a mão da mulher. E assim, a Hazel, por ser de uma família rica e aristocrata, ela tem muitos compromissos sociais. Ela tem que ir em chás, ela tem que ir no teatro, ela tem que ir a bares, ela tem que ir a passeios. Ela tem que interagir com todas as pessoas dessa sociedade. E ela acha isso um porre. Para ela é super, hiper, mega entediante porque essas pessoas, elas não estão interessadas nas coisas que ela tá. E eu achei isso muito coerente numa personagem, porque eu noto, assim, que eu tenho uma certa dificuldade de interagir com pessoas que não têm interesses semelhantes aos meus. Então, assim, eu tô sempre tagarelando sobre livros, sobre filmes, sobre séries. Eu tô sempre pensando e gosto de conversar sobre o mundo de faz de conta, sobre o mundo da ficção, sobre artes em geral. E se a pessoa não tem nenhum interesse nisso, eu meio que não tenho, assim, nenhuma conexão. Eu acho que é por isso que às vezes eu acabo preferindo ficar, né, falando groselha aqui na internet pra vocês, porque é o que eu gosto de fazer. Então, assim, toda essa vida social é muito entediante pra Hazel. O que ela gosta mesmo, né, é de cortar, costurar e ficar lá com os livros de ciência dela. E assim, a mãe meio que percebe que ela tá muito distraída, meio que só querendo saber dos livros, que não tá indo, não tá frequentando esses compromissos sociais. E a mãe dá uma chamada nela. Ela diz assim: escuta aqui, Hazel, o Bernard, ele não vai te pedir em casamento, não? E a Hazel: ai, mãe, a gente tá, né, prometido um pro outro desde pequeno. E aí a mãe dela fala assim: não, mas vocês ainda não são noivos. Tipo assim, a mãe quer uma garantia, sabe? E daí a mãe da Hazel dá todo um discurso. Porque ela assim: olha, tu sabe que na nossa sociedade mulher vale nada.
Porque se tu não casar, se tu não tiver um marido à altura, o que vai ser de ti? Quem vai herdar vai ser teu irmão mais novo, tu não tem direito a nada. Se tu não casar, tu vai depender da boa vontade da tua cunhada, de te dar um lugar para morar, de te dar condições financeiras de viver, tu vai depender da boa vontade de parente. Então, por isso que é fundamental ela casar, mas não é casar com qualquer um. Ela tem que casar com alguém da mesma altura que ela, que esteja no mesmo patamar da hierarquia social que ela. Ou seja, como a família dela é aristocrata, ela tem que casar com um aristocrata também, que no caso é o Bernard. Mas a mãe da Hazel tá percebendo assim que, né, o negócio tá meio solto, que tem que firmar, amarrar bem esse compromisso. A mãe da Hazel meio que nota isso numa peça de teatro que elas vão assistir, e ela vê que o Bernard tá de risadinha com uma outra, então é por isso que ela dá essa chamada na Hazel. E aí a Hazel meio que, né, tem assim um choque de realidade quando isso acontece. Só que não adianta, né? A paixão dela fala mais alto e a paixão dela é por ver sangue. E ela quer muito ir numa demonstração de anatomia que vai ter, porque Edimburgo realmente nessa época tinha muitas faculdades de medicina. Acho que até existem até hoje, mas naquela época era a grande vanguarda da medicina, estava em Edimburgo. Ela tem na mão um panfleto de uma demonstração de anatomia que vai ter numa dessas faculdades de medicina. E aí a Hazel ela vai passear, né, com o futuro noivo dela, o Bernard, e pede para que ele vá com ela nessa demonstração. Porque assim, tem toda uma questão assim de regras sociais, né, que mulheres não podem andar desacompanhadas, mais especificamente mulheres solteiras, né, mulheres casadas até não é tanto problema. Mas assim, aí ela pede, né, para que ele vá junto com ela e ele se nega. E ele diz que não vai com ela, que ela meio que tem que esquecer isso, que aquilo ali é coisa para açougueiro. E aí eles meio que têm um desentendimento. Porque a Hazel fala assim, tá, mas como assim? Tu sabe que desde pequena eu gosto disso. Que desde criança eu falo em ser cirurgiã. E aí o Bernard fala, sim, a gente era criança. Do tipo assim, agora tu não é mais criança, agora tu tem que parar com essas besteiras. E ele ainda complementa, né, se tu ainda quisesse ser médica, é uma coisa que ainda pode ser útil quando a gente for casado, pra tu cuidar dos nossos filhos e não sei mais o quê. Mas ser cirurgiã, isso é coisa de açougueiro. Porque assim, tinha uma diferença entre tu ser médico e tu ser cirurgião. Hoje em dia, o cirurgião até, eu acho que hierarquicamente na nossa sociedade, o cirurgião é mais importante, porque ele ainda tem que passar por uma residência, às vezes mais de uma, dependendo se ele se especializa numa área específica. Por exemplo, né, cirurgião plástico tem que primeiro fazer a residência em cirurgia geral e depois fazer a residência em cirurgia plástica. Então são muitos e muitos anos de estudo, né? Enquanto o médico, né, ele só tem que fazer a graduação. Mas naquela época não, né? O médico era uma pessoa que entendia das ciências mesmo. E o cirurgião era basicamente um açougueiro, era um trabalhador braçal. E a gente sabe que para essa sociedade aqui, trabalho braçal tá lá na base da pirâmide da sociedade. Mas a Hazel, sendo a Hazel, ela dá um jeito de ir nessa demonstração sozinha. E como é que ela faz? Ela vai até o lugar e um cara meio que ajuda ela a entrar pela porta dos fundos, assim. Então ela fica meio que atrás de umas arquibancadas e consegue ver toda a demonstração. E a Hazel, assim, ela fica encantada porque ela vê ao vivo um cirurgião usando éter pela primeira vez, né? Porque a anestesia era uma coisa que até então não existia, né? E o éter foi um dos primeiros anestésicos que se usou na cirurgia, que é o que está acontecendo aqui. E essa demonstração acontece justamente numa dessas faculdades de medicina de Edimburgo. E o sonho da Hazel é poder frequentar esse lugar. Só que ela não pode porque ela é mulher. E o esquema da faculdade é meio que precisa fazer uma prova primeiro para tu poder entrar. Só que essa prova é de conhecimentos já bem específicos. Tu tem que fazer todo um curso preparatório já na área de medicina para poder, enfim, né, entrar para essa instituição. E o que a Hazel faz? Ela resolve se vestir de homem e começar a frequentar esse curso preparatório. Ela pega as roupas do irmão falecido dela e começa a frequentar essa faculdade. E é óbvio que ela é a melhor aluna. Já na primeira aula, né, que eles têm que meio que dissecar uma lebre, ela é a primeira, assim, a separar os órgãos e tal, porque ela já tinha, né, muitos anos de estudo que ela estudava por conta, que ela gostava de fazer experimentos, então ela é a melhor aluna. O melhor aluno, né, porque eles pensam que ela é um homem. Só que, infelizmente, ela é descoberta. E ela meio que bate boca com o diretor lá da faculdade. E eu acho até que, de certa forma, ele tem razão. Ele é assim, não, só porque tu acha que tu é uma aristocrata, tu acha que tu pode fazer o que tu quiser. Eu, aqui na minha faculdade, eu formo pessoas que vão exercer a medicina lá fora, que vão ser cirurgiões. Tu, mesmo que tu consiga concluir o curso, ninguém vai te dar trabalho, tu nunca vai poder exercer a profissão. E eu não vou dar conhecimento para quem é diletante, para quem só quer estar aqui porque, né, tá entediado com a vida da alta sociedade.
E eu acho que até, de certa forma, ali o médico ele tem uma certa razão, né? Mas assim, a culpa não é da Hazel, ela quer realmente trabalhar na área. O problema, né, é que a sociedade não aceita que mulheres sejam cirurgiãs. E aí eles ficam nesse bate-boca até que eles meio que entram num acordo. Se a Hazel, mesmo sem conseguir continuar frequentando essas aulas do curso preparatório, ainda assim conseguir passar na prova, esse diretor vai passar a permitir que mulheres frequentem a faculdade de medicina. Não só a Hazel, mas mulheres em geral. Mas, se a Hazel não passar, ela tem que prometer que ela vai desistir e que ela não vai tentar mais essa prova. Então, eles meio que entram nesse acordo de tudo ou nada. Só que assim, essa prova é muito difícil. E para Hazel estudar sozinha, é inviável estudar só pelos livros. Ela precisa de corpos humanos para dissecar e poder estudar anatomia. E é aí que ela se aproxima de Jack, que, não por acaso, é o cara que ajudou ela a entrar dentro da faculdade naquele dia lá da demonstração. E assim, o Jack é um cara que faz bico de tudo, entendeu? Ele trabalha num teatro, ele trabalha nessa faculdade de medicina, ele trabalha fazendo bicos, ele é um cara muito pobre e que tenta fazer trabalhos aqui e ali para sobreviver. E o Jack é também um ladrão de sepultura, ou seja, né, é ele que rouba corpos para vender para a faculdade. Porque assim, naquela época não era normal, não era bem visto, né, as faculdades de medicina usarem corpos humanos para estudo. Nessa época, as faculdades de medicina só podiam usar legalmente corpos de pessoas que tinham sido condenadas à morte, né, de pessoas que tinham sido enforcadas. Então, esses corpos tudo bem, mas fora isso não podia. Então, por isso, né, que esses ladrões de corpos eram tão importantes. E aí, enfim, né, a Hazel se aproxima desse Jack, pede, né, que ele comece a fornecer para ela esses corpos também. E aí meio que entra numa questão terminológica aqui, porque ela diz assim: tu é então um ladrão de sepultura? Daí ele fala assim: não, eu não roubo sepultura, porque quem rouba sepulturas abre sepultura para roubar joia, roubar coisas que o corpo tem. Eu não, eu roubo só corpos, eu sou um ladrão de corpos. Só que aqui, no livro em inglês, eles meio que ficam entre três termos, que é grave robber, que seria ladrão de sepultura, body snatcher, né, que seria ladrão de corpos, e aí ele diz no final: eu prefiro Resurrection Man, mas eles infelizmente não conseguiram traduzir, sei lá, seria um homem da ressurreição, sabe? E eles traduziram como ladrão de corpos mesmo. Mas por que eu preferi o Resurrection Man? Porque assim, teoricamente, né, ele tá desenterrando esses corpos e trazendo eles de volta pro mundo dos vivos. Então assim, seria meio, é até meio poético, né, se dizer um Resurrection Man. E eu vou usar o termo aqui em inglês porque eu adorei o termo em inglês, tá? Eu, inclusive, essa minha versão é Anatomy a Love Story, eu li no original em inglês, tá? Mas eu tenho também a versão em português, que eu sugeri essa leitura para vários alunos, inclusive. E assim, esse Jack, ele é muito engraçado, ele é divertido. E aí, quando ele vai lá fazer a entrega do corpo pra Hazel, porque assim, a Hazel tá lá no castelo dela, e ela pega meio que a masmorra que tem no castelo para virar o laboratório dela. Então chega lá o Jack, né, com um carrinho de mão com um corpo para entregar para ela, né, basicamente um delivery de corpo. E aí a Hazel meio que quis criar todo um esquema de segurança do tipo, qual que é a senha? E a senha era uma frase lá em latim. E daí é óbvio, né, que o Jack não se lembrava qual que era a frase. E aí, assim, ele meio que tenta fala errado, daí a Hazel finalmente abre a porta e corrige ele. E ele fala assim: desculpa. E aqui eu preciso dar um contexto para vocês. Eton é um colégio interno só para meninos, até hoje é um colégio só para meninos, que existe em Londres. E assim, só o creme de la creme da sociedade britânica que estuda lá, tá? É assim, por exemplo, o príncipe Harry e o príncipe William estudaram nessa escola, tá? Então, assim, é só gente muito, muito, muito rica que estuda nesse lugar. E aí, assim, o Jack, sendo um pé rapado, um pobretão, fala assim: não, desculpa, é que eu faltei as aulas de latim e estando, tipo assim, ironizando, sabe? O que tu acha que eu vou saber latim, gente? Parece que ele tá dizendo assim, né? Não, eu tô roubando corpo pra ter dinheiro pra sobreviver e tu me vem com frase em latim, sabe? É basicamente isso, assim, que quer dizer essa interação e eu acho sensacional. E assim, outra coisa muito importante que tá acontecendo em Edimburgo nessa época é um outro surto de uma doença chamada de febre romana, que eu fui pesquisar e nada mais é do que um tipo de malária, uma cepa da malária. E ela tem esse nome porque, assim, as feridas que dá nas costas meio que são umas bolhas, eu acho, quando elas estouram, elas meio que parece que a pessoa levou umas facadas, sabe? Daí por isso, né, de Roman,
por causa lá de qual, sei lá, qual daqueles imperadores romanos que foi atacado pelas costas. Acho que foi o Júlio César, né? Enfim, não sei. Eu só sei que tá tendo uma epidemia disso. Então, assim, alguns dos corpos que o Jack meio que tira teriam morrido por causa dessa doença. Só que em meio a esse surto dessa febre romana, coisas meio estranhas começam a acontecer na cidade. E outra coisa importante de ressaltar que foi um outro surto dessa doença que matou o irmão mais velho da Hazel. Então, assim, a Hazel tem, assim, uma relação com essa doença muito próxima. Ela sabe, né, que essa doença realmente é perigosa. Além desse surto de febre romana que tá acontecendo na cidade, outras coisas misteriosas começam a acontecer. E entre essas coisas, um outro Resurrection Man, um outro cara, né, que ajudava o Jack a roubar esses corpos, ele simplesmente some. E quando ele reaparece, ele tá sem um braço, e ele conta, assim, uma história muito sinistra quando ele volta. E aí, o que acontece? Como o Jack não tem um parceiro pra ajudar ele não tem mais como ir roubar corpos. Então, ele fala pra Hazel, né, não tem mais como, eu não posso mais roubar mais nada, e eu vou te devolver o dinheiro que tu já tinha pago. E daí ela fica desesperada, porque, assim, se ela não tiver corpo, o que ela vai fazer? Daí ele diz assim, ah, não, tu vai ter que arrumar outra pessoa. E ela fica, tipo assim, onde é que eu vou arrumar outra pessoa que roube corpos, sabe? Não é como se as pessoas, tipo, anunciassem no jornal, sabe? Aí, assim, ela pega e se oferece pra ir roubar corpo junto com ele. E aí, assim, ele pensa o que todos nós estamos pensando, né? O que essa patricinha vai ir até um cemitério no meio da noite, cavocar numa cova e roubar um corpo? Mas, sim, gente, é isso que acontece. A Hazel vai lá e ajuda o Jack, até o Jack meio que se surpreende, né? Que ela realmente foi lá e cavou com vontade pra pegar um corpo. Porque ela precisava, desesperadamente, né, de mais corpos pra poder dissecar. E aí, assim, uma das coisas que ela nota é que esse corpo que eles tiram, ele tava marcado como se a pessoa tivesse morrido dessa febre romana. Mas a Hazel, quando foi examinar, viu que o cara não tinha morrido disso. Então, assim, é mais uma coisa estranha, né, que tá rondando aí essa cidade. E aí, em função desses corpos que eles vão roubar juntos, eles acabam se aproximando. E é óbvio que essa história de amor impossível entre uma dama e um vagabundo vai ser central na história. E aí a Hazel vai estudando e tal, né? E a Hazel continua estudando tanto pelos livros quanto nos corpos. E enfim, chega o dia da prova. E aí, no dia da prova, ela meio que testemunha uma coisa que soluciona os mistérios que estavam acontecendo na cidade. Porém, eu não vou dar mais detalhes disso para não dar spoiler, porque são coisas que estão, assim, ó, diretamente atreladas ao final da história. E uma das coisas que eu observei nessa história é que todo o dinheiro e status social que a Hazel tinha ajudava muito ela a fazer o que ela queria, mas isso não muda o fato de que ela é uma mulher. Ou seja, né, se ela não cumprir o papel que é esperado dela, que é casar com um homem da mesma classe social que ela e constituir uma família. E por mais que ela queira, a carreira de cirurgiã não é compatível com a realidade dela. E ela fica pensando nas possibilidades do que poderia fazer se não casasse e não pudesse cursar a faculdade. E não pudesse cursar a faculdade de cirurgia. Ela fica, assim, num devaneio. E ela meio que se imagina uma bruxa numa casinha no meio da floresta. Ela pode, né, receitar ervas para as pessoas meio que vão ter medo dela e não sei mais o que. Então, assim, ela meio que começa a se imaginar nesse papel de bruxa isolada no meio de uma floresta. E eu também penso que, por mais que ela tenha todos os privilégios que o dinheiro e a classe social dela trazem, porque no Reino Unido nem sempre classe social e riqueza são sinônimos, tá? Porque, assim, a pessoa pode ser muito, muito rica e ainda assim não ser considerada aristocrata, porque assim, ela não tem o sangue azul, ela não tem a tradição de uma família com nome, ela enriqueceu há pouco tempo. E tem também a pessoa que ela pode ser aristocrata, ter um grande título e meio que ser uma falida. E assim, por mais que a Hazel tenha todos esses privilégios, isso demanda dela, isso faz com que ela tenha que cumprir uma série de compromissos sociais que ela detesta. Por exemplo, teve um dia assim que ela estava lá no calabouço do castelo, né, dissecando um corpo já há horas, ela tinha passado a madrugada fazendo isso, e ela tem que parar tudo, porque a empregada dela bate e diz, tu vai ter o baile hoje à noite, tu tem que ir lá te arrumar. E dela assim, ela tá com um avental todo ensanguentado, ela tá com sangue embaixo das unhas, ela tá toda descabelada, e ela tem que parar tudo, porque ela tem que ir lá e se arrumar pra ir pra um baile, sabe? Ela, tipo assim, ela queria muito mais continuar mexendo lá naquele corpo, continuar estudando. E ela também tem que ir também em outros eventos sociais, como, por exemplo, esses passeios.
ela tem que aturar a gente chata quando tudo que ela queria era ler um livro. Ela tá lá tentando ler o livro dela e as pessoas vêm puxar papo com ela e querer conversar, perguntar quando que vai ser noivado, como que tá a mãe dela, aquela coisa toda. E uma coisa interessante é que um dos livros que ela lê é um livro da Jane Austen, que é o Razão e Sensibilidade, né? Em meio aos livros de ciência, ela também tira o tempinho dela para ler ficção. E assim, por mais que a Hazel seja essa patricinha, ou algo que hoje em dia a gente pode chamar de patricinha, ela também é muito bondosa. Ela tá estudando lá nos corpos dela, mas ela meio que começa a ajudar pessoas que têm problemas de saúde, né? Tipo, aparece uma pessoa lá que tá com uma dor no abdômen, ela examina e tal, e dá um tratamento. Aparece uma mulher lá quase parindo, ela faz o parto. Começa a aparecer pacientes dessa febre romana e ela também atende. Então, assim, ela meio que transforma o castelo da família meio que no hospital-escola, né? Porque a mãe, depois que teve esse surto da febre romana, a mãe pegou o filho mais novo e se mandou para outra cidade. Então, ela ficou completamente solta. E aí ela transformou basicamente aquele castelo num hospital-escola. E eu também acho que eu me identifiquei um pouco com a Hazel, porque assim, ela é muito ambiciosa e determinada. E outra camada dessa obsessão dela por medicina e por cirurgia é porque ela acha que ela pode encontrar cura para a febre romana. E isso está diretamente relacionado, né, ao fato de o irmão dela ter morrido disso, né? E ela se imagina assim, né, achando a cura, e ela não se imagina apenas achando a cura, ela não se imagina apenas descobrindo a cura da febre romana, como ela também se imagina ganhando reconhecimento por isso. Uma mulher tão jovem, então tem uma ambição ali e um desejo de ser reconhecida por todo esse conhecimento que ela tem. Geralmente personagens assim, né, que são obcecados por alguma coisa, eles são descritos assim como alguém que não se importa com os louros que as conquistas podem trazer. E ela não, ela é muito honesta nesse sentido. Outra coisa que eu achei interessante no livro é que os capítulos da história são intercalados por outros capítulos que falam, assim, de medicina num sentido mais geral, que vão citar livros de anatomia ficcionais que são citados dentro da história e também outras coisas que realmente existiram. E aí um desses capítulos vai falar, assim, sobre os 4 humores, que seriam os 4 líquidos que nós temos no corpo humano e que seria, assim, o desequilíbrio entre esses 4 líquidos ou humores que causaria, né, todas as doenças. E isso, assim, foi uma ideia de explicação das patologias lá desde a Grécia Antiga, que durou aí, pelo jeito, até o século XIX. Os 4 líquidos seriam a fleuma, né, que é do fleumático, que é, no caso, o catarro, o sangue, que seria o sanguíneo, o colérico, que seria a bile escura, e agora não lembro, acho que era o melancólico, que seria a outra bilis, mas enfim, né, são esses 4 líquidos que haveriam no corpo humano e que seria um desequilíbrio entre eles que causaria toda e qualquer doença. Então, assim, se achava que o problema era sangue, ia lá e tirava o sangue da pessoa, fazia uma sangria. E eu achei muito interessante esses capítulos intercalados, né, porque dá um olhar pra gente, né, de como era a medicina realmente nessa época, além, né, de todas as coisas que são mencionadas ao longo da história em si. Eu não vou falar do desfecho do livro, porque eu acho que estragaria a graça de ler, mas eu digo pra vocês que eu não gostei. Eu amei o livro todo, a premissa, o enredo, tudo, menos o final. Porque por mais que tenha umas dicas ao longo da história do que realmente está acontecendo, a impressão é que tudo vai se resolver racionalmente. Mas meio que rola, assim, um deus ex machina, que é um nome técnico, né, para um recurso artificial e externo que não fica claro pra gente desde o início. O livro tem uma continuação que se chama Imortalidade, uma história de amor. Eu já li. Ele até é legalzinho, mas assim, pra saber o que acontece. E nem se compara com esse aqui. Futuramente eu também vou fazer uma resenha sobre ele e eu venho contar aqui pra vocês também. Mas por mais que eu não tenha gostado do desfecho, eu ainda recomendo demais o livro, porque todo o resto é sensacional. É uma leitura muito gostosa e muito divertida. Então fica aí a dica pra vocês, leiam esse livro maravilhoso. E assim, essa aqui é a edição gringa, tá? Mas felizmente a edição brasileira foi lançada aqui no Brasil com a mesma capa. Às vezes aqui no Brasil eu acho que as capas são até melhores do que publicam na gringa. Mas essa aqui, gente, eu achei incrível demais e fiquei muito contente que eles mantiveram a mesma arte. Que é uma mulher, né, com um vestido, e esse vestido, assim, a saia dele forma um coração humano. Eu achei isso incrível. A sequência dele, né, que se chama Imortalidade, uma história do amor, é mais ou menos a mesma ideia, só que aí forma um cérebro, sabe? Eu também achei incrível. Então, gente, leiam o livro e depois venham me contar o que vocês acharam. Por hoje era isso, um abraço e até a próxima.